por fim, a gente tem a armadura em situação de incêndio. Esse é um tema muito extenso, né? Eu vou falar aqui só bem superficial, porque é um tema que entra outras condições. A gente está agora analisando não mais em temperatura ambiente, a gente está analisando a minelagem em situação de incêndio. A norma aplicável é a 14323, né, Projeto de Estruturas de Aço e Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifício em Situação de Incêndio. Como já até próprio está comentado no catálogo da Metform, a gente necessita de armaduras para um tempo requerido de resistência ao fogo acima de 30 minutos. Então, a gente tem uma outra norma para a gente caracterizar, a depender da utilização e do porte da minha edificação, qual é esse tempo requerido de resistência ao fogo. E, durante o incêndio, a gente tem, durante o incêndio, todo o carregamento deverá ser suportado por armaduras adicionais e pelo elemento concreto. Ambos com resistência minorada devido ao efeito da temperatura. Então, você tem como dimensionar em situação de incêndio por meio dessa norma. Tem alguns sistemas estruturais para a gente determinar essas armaduras. Mas, como é um tema muito extenso, se a gente fosse entrar nisso aqui agora, ficaria algumas horas falando sobre. Basicamente, a ideia é essa. Em situação de incêndio, diferentemente do que acontece com os perfis, seja de viga ou de pilar, onde a gente tem uma proteção passiva, né? Ricardo postou recentemente, numa obra que a gente está acompanhando aqui em Aracaju, a utilização de argamassa projetada no sistema de viga e de pilar. Na laje, a gente prevê armaduras justamente para a estrutura trabalhar em situação de incêndio. Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto justamente dessa obra que eu estou comentando para a gente conseguir visualizar um pouco essas armações. Se Ricardo quiser fazer algum comentário aí, tiver alguma pergunta antes da gente começar a mostrar aqui os desenhos. Lembrando também, vou fazer uma parada aqui, coloquei aqui o QR Code do nosso perfil no Instagram. Você pode apontar o celular aí para seguir nosso perfil no Instagram. E também peço que vocês compartilhem essa live, clique nas notificações, clique no canal do YouTube aí no nosso canal, clique nas notificações para vocês serem sempre avisados e para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Vocês nos ajudando assim dessa forma. Fico muito agradecido. Bom, eu trouxe um exemplo aqui de um pavimento típico lá da obra que a gente está acompanhando. Né? Renério, antes de você começar, o Lucas está perguntando o seguinte: nas verificações do ELS para vibrações excessivas, como são feitas nesses pisos? Verificações ELS, para quem não sabe, é o estado limite de serviço, né? Daí ele já está falando do sistema de piso como um todo, né? Isso. Ô, Lucas, a norma, aí a gente já vai entrar na NBR 8800. A norma 8800 ela é isenta para pisos com deslocamento total inferior a 2 centímetros, ela é isenta desse tipo de verificação. Para verificações onde o deslocamento dá maior que esse, a gente entra com um equacionamento que a própria norma faz uma simplificação de métodos dinâmicos mais complexos, né? Então a gente usa no sistema de piso como um todo, né, análise da própria viga, e da laje trabalhando com a viga, no anexo lá para essa parte da NBR 8800. Não tem, assim, armadura relacionada a isso, tá? A gente entra com a rigidez do sistema do piso como um todo, as massas, e faz análise. Bom, temos aqui um sistema de piso no pavimento típico. Aqui a gente consegue observar algumas armaduras, né? Por exemplo, aqui é uma armadura de continuidade. Por quê? Porque eu tenho uma viga chegando aqui no mesmo ponto, é uma viga de apoio. Então, se essa viga trabalhar, rotacionar, quando essas vigas rotacionais aqui em sentido oposto, vai formar uma fissura ao longo aqui da minha parte superior da minha laje. Então, a gente prevê armaduras de continuidade. Também armaduras de continuidade aqui na região do pilar. Aqui, minha tela soldada. A gente viu que se a gente fosse olhar somente a tela de fissuração, para essa obra aqui a gente está usando justamente um MF 75 com altura de laje 140, a tela de fissuração que necessária
para retração aqui é um AQ75. Na situação que a gente está utilizando aqui, é um AQ246. Então, a gente tem uma tela bem superior ao que está previsto aqui no catálogo somente para fissuração. Por quê? Porque essa tela aqui, além da análise para retração, fissuração por retração, a gente está analisando aqui ela também como uma tela para momento negativo e uma tela para armadura de incêndio. Então, a gente chega aí no mais crítico desses três casos e dimensiona a tela para a mais crítica dessas três situações. Então, é muito importante a gente entender a necessidade dessas armaduras adicionais por esse e por outros motivos, né? Além aqui da minha armadura de continuidade, da minha tela, eu também tenho armaduras de costura, que é o transversal à minha viga. Então, principalmente em pontos onde o deck chega paralelo à minha viga, são os pontos mais suscetíveis à ocorrência desse colapso devido à não presença dessa armadura de costura. Então, onde o deck, as vigas que estão paralelas às minhas ondas do deck são mais suscetíveis a esse tipo de colapso. Aí a gente prevê armaduras de costura ao longo de toda a viga, né? Essas armaduras são avaliadas. Além do mais, a gente consegue observar aqui, por exemplo, pelo meu sistema estático, para a armadura de incêndio, eu considero que o tramo são um dos sistemas estáticos previstos na norma em situação de incêndio, que o tramo externo seja armado com armadura positiva e os tramos internos com armadura negativa, que eu já comentei, que essa tela soldada aqui também foi verificada em situação de incêndio. Então, aqui em todo o meu tramo interno, eu tenho uma armadura a cada onda abaixo do meu deck, armadura positiva, para ser utilizada caso o meu piso venha trabalhar em situação de incêndio. Além disso, eu tenho alguns detalhes aqui que eu estou colocando no desenho, que são aberturas no meu deck. Então, eu tenho um detalhe aqui, a gente prevê um detalhe típico aqui, onde eu consigo ver as armaduras positivas longitudinais na minha onda baixa e a minha armadura positiva transversal, que está sobre a onda, fazendo o contorno dessa abertura. Aqui está mais simples de verificar. Então, eu tenho armaduras longitudinais e armaduras transversais para estruturar essa região da abertura que eu estou fazendo aqui. Aqui tem algumas notas, né, que fala sobre essa abertura aqui, notas para abertura em laje, né? A abertura da laje deverá ser cortada somente após a resistência à compressão do concreto atingir 75% do FCK de projeto. Alguns outros comentários aqui em relação ao processo de abertura. Aqui, no projeto, a gente solta uma lista de ferragem, bem similar a um projeto de concreto armado, onde tem sua identificação, né, a bitola do aço, a quantidade, o comprimento, e também aqui a quantidade de tela utilizada para esse pavimento. Então, basicamente é isso. A gente, para cada ponto crítico desse, seja de continuidade, seja a análise da necessidade dessa armadura de costura em viga, a gente dimensiona uma armadura para suportar essa fissuração, para controlar essa fissuração, para suportar esse modo de colapso. Aqui tem alguns detalhes, né, que aqui fica mais simples da pessoa executar. Por exemplo, aqui esse corte A está aqui. Então, eu estou mostrando justamente, eu não sei se está bom de visualizar aí, Ricardo, você pode comentar, por favor? Tá bom, tá ótimo. Pronto. Então, para esse corte A, por exemplo, eu tenho aqui o meu perfil, o meu conector de cisalhamento, uma armadura negativa, né? São essas armaduras N1 aqui de continuidade, né? Essa armadura de continuidade é colocada abaixo da minha tela minha tela soldada. Então, eu tenho a tela soldada, a armadura de continuidade e minha armadura de costura para pegar essa carga aqui, que é essa carga horizontal transferida do conector de cisalhamento entre a laje e a viga. Então, a gente coloca diversos detalhes... Renairo, volte para aquele detalhe, por favor. Pessoal, eu queria fazer uma observação que, além do projeto das armaduras, que é o tema de hoje aqui desse encontro, um outro projeto super importante é o projeto de paginação do Steel Deck.
Por exemplo, quando eu bato o olho nessa imagem, eu estou vendo um projeto. É necessário que você tenha um projeto de paginação para que ocorra isso que está sendo mostrado nessa imagem aí. Se vocês observarem, o StuDeck ele chega em cima da viga e ele tem um complemento aqui, ó, de peça a ser feita, a ser detalhada, para poder você não ter um problema ali de chegada dessa onda, não coincidir uma onda alta com o conector de cisalhamento. Então a gente está falando de uma outra situação, que é o projeto de armadura, projeto de paginação de StuDeck, que é extremamente importante justamente para você ter essa execução, essa ocorrência. Então, eu acho que é uma situação que a gente possa trazer em outro encontro, né, Renério? Justamente Perfeito. mostrar a importância desse documento, desse projeto, dessas informações, para que ocorra isso que você está colocando aí nessa imagem agora. E Você imagine, porque o deck ele não interrompe certinho assim. Então a gente tem que saber exatamente onde aquela folha está sendo interrompida, onde ela está sendo emendada e onde ela está chegando ali, com qual medida ela está chegando no topo da viga, para que você determine ali, por exemplo, peças acessórios para dar esse preenchimento aí do concreto, como pequenas chapas, complementos de chapas com chapa galvanizada do mesmo material ali, para que esse detalhe ocorra na prática, certo? Perfeito. E só complementando o que você colocou aí, Ricardo, eu chamo a atenção para o seguinte: quando a gente analisa esse modo de ruptura aqui, a armadura de costura, quando o deck chega perpendicular à minha viga, eu posso considerar a minha área de aço do deck como aço para resistir a esse esforço. Então, se, por exemplo, se eu estou essas vigas secundárias aqui, eu não estou colocando armadura de costura nela, como vocês podem ver. Eu estou colocando armadura só nas minhas vigas que estão paralelas ao meu deck. Se porventura minha carga é alta o suficiente para que eu necessite considerar a minha área de aço da minha forma como aço que está colaborando para a resistência e ele não seja contínuo, o pessoal lá que não faz um projeto adequado de paginação faz o recorte desse steel deck, eu estou fazendo a consideração errada no cálculo. Não sei se eu fui claro aí na tentativa de colocar uma situação real da importância desse projeto de paginação. Bem, então é isso. Aí a Eu vou gente comentar coloca... só que a gente traz em outra, talvez na próxima semana, a gente já traga, de repente a gente já abra para dar sequência aí e mostra um projeto de paginação com todos os detalhes. Certo. Se o pessoal aí se interessar, a gente faz essa apresentação aí sobre esse projeto de paginação do deck e dos acessórios, né? Que são os pontos importantes. Aí dá para ver umas coisas, uns detalhes diferentes aí, né? Dá. É outro projeto, né? Esse detalhe aqui que eu estou indicando, esse complemento de deck, é só indicativo. Um projeto de Aí tá paginação. uma parte em balanço, é? Como é? Tem que essa parte aí, essa chegada Ah, aí, isso aqui? a de baixo. É um trecho em balanço isso aí? O que que é essa Esse peça aqui? aí? É uma Isso. mudança de orientação da Ah, da minha mudou onda. para outro sentido, né? Por exemplo, deixa eu tentar caçar ele por aqui. É quando você tem uma situação, por exemplo, assim, o deck, né, para essa viga tá nesse sentido e aqui ela está chegando nessa viga desse lado ele está paralelo e nessa aqui ela está perpendicular. Eu tenho uma mudança de orientação do meu deck. Eu tenho outro acessório que é o arremate de deck para tampar aqui para o concreto não derramar durante a concretagem, aqui pela onda baixa. Então são vários acessóriozinhos Isso que também vão estar aparece no projeto de no projeto de paginação, né? paginação, tudo com todas as dimensões. Por exemplo, o complemento de deck, lá no meu projeto de paginação, eu vou dimensionar qual o tamanho necessário aqui. Talvez pode ser maior, talvez pode ser menor, mas isso, como esse aqui é só indicativo, o objetivo aqui é mostrar as armaduras, isso aqui é somente indicativo. Aí no projeto de paginação é que isso vai aparecer com dimensões, com as dimensões necessárias, para o pessoal da obra conseguir montar
sem nenhum problema e que monte de maneira correta, né? Se você for perceber, Renério, e os colegas que estão acompanhando, Outro detalhe cada aqui de arremate de situação, laje. são muitas situações que ocorrem na mesma obra. Então, o projeto de paginação, que é outro assunto que a gente vai trazer, ele é muito importante para tentar cobrir todas essas situações executivas aí na obra. Quando a gente fala de uma obra industrializada, de uma obra que é para montagem, o ideal é que as peças já cheguem detalhadas e fabricadas exatamente como vão ser montadas, para você ter o mínimo de recorte no local, de adaptação no local. Então, isso O tem que mínimo ser de tudo interferência, previsto. né? O mínimo de interferência, o máximo de aproveitamento das peças, o mínimo de desperdício de material. Imagine sair recortando uma porrada de material como esse aí, um material nobre. Aço hoje é material nobre, né? A gente desperdiçar. Então, é muito importante que seja feito um detalhamento bem, bem com todas as informações, cobrindo todas as situações que você vai encontrar numa laje como essa. Aqui estão alguns detalhes aqui das minhas armaduras. Para cada armadura aqui eu já tenho a dimensão dela. É bem similar a um projeto de concreto, né? O detalhe do steel deck, aqui que eu estou utilizando, MF75. Aqui é o detalhe de armação positiva, né? Eu estou armando com armadura positiva aqui na minha onda baixa. Cada onda eu estou colocando uma armadura longitudinal. E aqui é um detalhezinho para escoramento, quando na direção paralela ao meu deck, a resistência do meu steel deck é na direção da nervura. Na direção paralela ele não tem resistência, ou não tem grande resistência. Quando a gente tem um balanço aqui muito grande, maior que 15 centímetros, a chapa de arremate aqui, ela não consegue suportar o peso do concreto. Então a gente coloca um escoramentozinho aqui, quando esse balançozinho aqui paralelo ao meu deck é maior que 15 centímetros. São detalhes que é muito, é muito simples de se ver, mas é de grande ajuda na obra, né? Que são vários cortes que tem lá indicado nos diversos desenhos, e aqui algumas considerações, né? Aço CA60, CA50 para reforço e CA60 para tela, a resistência característica do concreto, o tipo da tela que a gente está usando, o tempo de cura, o tipo do deck, MF75, a altura de laje. Eu tenho duas alturas de laje aqui, provavelmente o tipo é 140 milímetros e por reservatório é 200 milímetros, na espessura de 0,8, que é a espessura da minha forma. Aqui também tem algum comentário em relação à armadura de incêndio, né? Para essa obra, o tempo requerido de resistência ao fogo é 90 minutos. Aqui alguns comentários em relação ao posicionamento de armadura, tela de fissuração posicionada abaixo, 2 centímetros abaixo do topo da laje, armadura negativa imediatamente abaixo da tela de fissuração e armadura positiva René, na minha só para onda comentar baixa. sobre a armadura de incêndio, para os colegas terem ciência, é que a próprio deck, o deck, ele é a armadura positiva da laje. E quando a gente Isso, protege uma estrutura contra incêndio, pilares e vigas, a gente coloca toda a proteção nela e o deck ele fica desprotegido, você pode usar esse artifício de, se a estrutura entra numa situação de incêndio e aquele deck ele começa a perder aderência com o concreto, ou seja, ele começa a afetar a armadura positiva da minha laje, a gente coloca armadura adicional justamente para dar essa segurança a mais, para ter essa redundância estrutural, ou seja, você está na, considerando que você está perdendo isso. a Na resistência verdade, ali do o que momento, acontece e é que em você vai ter situação de essa. incêndio a gente desconsidera o deck, né? A gente Você prevê vai desconsiderar o armaduras deck e vai entrar uma armadura que que vai vai para sustentar ele nessa suportar. situação, né? Renério, muito Sim, obrigado. Acho que foi bem esclarecedor. É um tema muito importante, né? A gente com saber. certeza. Muita gente não tem o conhecimento assim. A gente vê pelo mercado que o pessoal passa um pouco despercebido em relação à importância desse projeto, tanto das armaduras quanto o projeto de, de paginação do Steel Deck. Pessoal, lembrando, tá aqui em cima, ó, o QR Code da nossa rede social no Instagram. Clica aí no nosso canal de YouTube também para você receber as notificações. E mais uma vez, muito obrigado.